Muito obrigada, senhor Antônio Carlos Barbieri. E neste momento, dando continuidade ao tema, o financiamento da educação, como utilizar o Fundep, eu gostaria de convidar agora ao palco o senhor Vanderlei Marsola, agente da Fiscalização Financeira-chefe. Por favor. Bom dia a todos, pessoal. Meu nome é Vanderlei Marsola, já anunciado. Preliminarmente, quero cumprimentá-los a todos, dizer que a educação depende, em boa parte, dos gestores que aqui estão. Tá? Venho a convite da Fundação Lehman, que também parabenizo, né, em nome de sua diretora executiva, pela iniciativa, tá? Porque discutindo as ações, discutindo o entendimento, o que o MEC espera, o que o MEC traz, o que a secretaria expôs aqui para vocês, e, da minha parte, o que o tribunal vem pensando da aplicação no ensino. Né? Tanto do Fundeb, mas é muito difícil você falar de Fundeb sem falar, como disse o professor já, dos 25%, das receitas adicionais, porque educação, né, aplicação no ensino, tem todos esses recursos vinculados. E, na realidade, o Fundeb não é nenhum recurso novo. Né? Como bem disse o professor, o Fundeb é os 25% que há 25 anos a Constituição previu que nós temos que aplicar anualmente 25% dos impostos. Então, eu trouxe aí um quadro para vocês. Primeiro, vou passar rapidamente, que ele já historiou. E como nós não combinamos, né, a apresentação antes, boa parte dos meus slides acaba convergindo com os slides da apresentação anterior. Mas são só os iniciais, a gente passa rapidamente para vocês. Tá? Então, não vou me... Então, 25% para os municípios, tá? Desde 1983, todo mundo tinha que gastar 25% dos recursos de impostos no ensino. Inclusive os municípios. Né? Em 1996, que veio uma virada, porque até 1996 nós tínhamos também uma inflação que ninguém conseguia direito saber o que era aplicação, o que era 25%, a inflação era galopante. De 94 para cá, nós tivemos uma estabilização, né, em função do Plano Real. Em 96, veio, junto com os 25% que estava desde 83, a vinculação do Fundef, que dizia, ó, daqueles 25%, agora 60% você tem que aplicar no ensino fundamental, por 10 anos. Né? E assim foi que o tribunal, nesses 10 anos, de 96 a 2006, né, verificava se o município tinha aplicado no ensino, os 25% no ensino, se dos 25% ele tinha aplicado 60% no fundamental, né, e se do recurso do Fundef ele tinha aplicado 60% com profissionais e efetivo exercício no magistério. Né. Então havia 3 vinculações até 2006. E por conta disso, o Fundef teve o seu valor, né, talvez mais relativamente ao Brasil do que ao Estado de São Paulo, que ao final do Fundef, 97% das crianças do ensino fundamental estavam na escola. Né? A questão de qualidade seria uma questão sequencial. O Fundef acabou cumprindo a sua missão de trazer o quê? O aluno do ensino fundamental, 7 a 14 anos, para a escola. 98,4% no estado de São Paulo. E de 2006 para cá, ao final de 2007, começamos o Fundeb,
que, diferentemente do Fundef, mas o mesmo raciocínio daqueles 25% que o professor explicou para a gente, 20% você manda para o fundo. E quando ele te devolve, não mais você tem que aplicar obrigatoriamente ensino fundamental, mas agora ele trouxe uma abertura para aplicar na educação básica, respeitado a atuação prioritária de cada um. Que o Estado fica com fundamental e médio e o município com infantil e ensino médio, educação infantil e ensino médio. Além de... O Estado, ensino médio e ensino fundamental, ok? Município, educação infantil e ensino fundamental. Não iniciais, não necessariamente, ensino fundamental. Se ele resolver municipalizar tudo até a 8ª série, é possível. Não é, talvez, desejável, tem que ter um estudo na secretaria, né? Mas não inicial, todo o ensino fundamental. Né? Então, daí, quais são os recursos que vocês têm na mão para gerir a educação? Né? Vocês têm os 25% dos impostos, o dinheiro do Fundeb que vem, que muitas vezes é o mesmo, né? Às vezes tem um ganho ou não, o salário educação, já dito aqui, eventuais convênios com o governo estaduais ou federal para transporte de aluno, construção de creches, programas de jovens e adultos, merenda escolar, né? Empréstimos e financiamentos para educação, isso é raro, eu, pelo menos em 15 anos do tribunal, não conheço, né? Rendimentos de aplicações financeiras dos recursos da educação, enquanto os recursos dos 25% ou do Fundeb que não estão sendo utilizados deverão ser aplicados, obviamente, e serão gastos na mesma finalidade do principal, né? E o ganho líquido obtido junto ao Fundeb. Tem município que perde com o Fundeb, né? Mas tem município que ganha muito com o Fundeb. Tem município que ganha 10 milhões, 5 milhões, 3 milhões. Então, isso é uma receita adicional do município. Só a questão do salário e educação também já foi falado, né? Mas a merenda escolar não pode ser gasto com o recurso dos 25%, não pode ser gasto com o Fundeb, e a única exceção, o salário e educação, custeia, tá, a merenda escolar e veda a utilização com despesa de pessoal. Tá ok? E aí o que eu já tinha dito para vocês, né? Os estados asseguraram o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. O Estado manterá seu próprio sistema de ensino superior articulado com os demais níveis de ensino. Na LDO do Estado, ele deu 9,57% do ICM para o ensino superior. E os municípios com a educação infantil e com o ensino fundamental. O artigo 11 da LDB, pessoal, ele diz que cabe aos municípios oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino, somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, aí é uma opção de cada gestor, né? Toda vez que o gestor educacional entender ou buscar fomentar o ensino que não seja a educação infantil ou o ensino fundamental, ele o fará com outros recursos do orçamento, acima dos 25%. Diferente, essa vedação na LDB, você não encontra para o Estado. E você poderia dizer para mim, mas o Estado, ele carrega recursos para o ensino superior, quando a atuação prioritária dele é o ensino fundamental e o ensino médio. Entretanto, para o Estado não tem essa vedação. Tanto é que o Estado aplica 30% e dentro dos 30% do Estado estão as despesas com as universidades. Tá? Bom, com todos esses recursos que vocês têm, a LDB vem e diz, os órgãos fiscalizadores, no caso, entre eles o Tribunal de Contas,
examinarão prioritariamente nas prestações de contas de recursos públicos, o cumprimento do disposto no artigo 212 da Constituição Federal e no artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição também, e na legislação. Então, o que é o artigo 212? É aplicar 25% dos recursos no ensino. 25% dos impostos no ensino. E o que é o artigo 60? O artigo 60 da Constituição é a criação do Fundeb, né? Aplicar 60% com profissionais do magistério, com profissionais da educação básica, certo? Então, essas são as duas questões que nós, durante a auditoria, né, verificamos todo ano, né? Muitos de vocês podem, eu acredito que tenham conhecimento que o tribunal está em auditoria no município. No mínimo 5 dias nós estamos lá, porque nós não olhamos só a educação, olhamos vários itens do relatório, tá? Mas, obviamente, esse item, dentro da nossa fiscalização, é um dos que, por si só, se o prefeito não aplicar 25%, ou em alguma despesa que o tribunal entenda que não seja inerente ao ensino e exclua, as contas do prefeito têm parecer desfavorável dentro do tribunal. Mesmo que todos os outros itens estejam de acordo, precatório, lei de responsabilidade fiscal, aplicação na saúde, equilíbrio orçamentário, a aplicação dos 25% no ensino, por si só, rejeita dentro do tribunal, é passível de parecer desfavorável das contas do prefeito. Tá? O ano passado, nós fizemos algumas reuniões com os prefeitos eleitos e os reeleitos. E eles receberam uma cartilha do prefeito. E essa parte que eu vou passar para vocês está nessa cartilha e nas instruções do tribunal. Tá? As folhas salariais dos profissionais da educação básica devem ser rubricadas por todos os membros do Conselho do Fundeb. Tá? Isso é uma obrigatoriedade que está nas instruções do tribunal. Me parece que esses slides vão ficar disponíveis para vocês posteriormente, né? Tá? Agora, o que precisaria que o gestor educacional... ontem até teve um secretário que fez um elogio para o pessoal da Secretaria de Estado da Educação. Eu digo para vocês que a principal coisa de vocês é estruturar de uma maneira prática, mas com pessoal técnico de qualidade, a secretaria de vocês. Porque você tem toda a parte de pessoal. Quando nós chegamos na prefeitura, a primeira coisa que nós pedimos é que o secretário diga para a gente quais são os funcionários da educação e onde eles estão lotados. Por que a gente... Eu sei que tem municípios grandes, que a dificuldade é um pouco maior, mas também tem município que você sabe exatamente onde eles estão, quais são. Por que nós fazemos isso? Porque nós vamos comparar com a folha de pagamento, para vermos se lá na folha de pagamento, que passa longe muitas vezes da Secretaria de Educação, né, não tem servidores, não foram alocados servidores alheios à educação, o que às vezes nem a Secretaria da Educação sabia exatamente. Então, a folha do Fundeb de professores, obrigatoriamente, né, as folhas salariais dos profissionais da educação devem ser vistadas pelo Conselho do Fundeb. Tá? E mais, acho que dentro da secretaria você tem que ter, no dia a dia, né, todos os funcionários que de fato estão vinculados à educação. Não só professores, atividade meio, motoristas que fazem transporte de alunos, merendeiras, todo aquele calhamaço que está vinculado. Outra questão de suma importância, que também está esse está só no manual para os prefeitos, que é o 3. O recebimento de bens e serviços deve ser atestado por servidor especialmente designado pelo responsável do órgão municipal de educação.
Isso eu acho que é uma ajuda para vocês, essa cartilha que o tribunal trouxe. Você vai falar, Vanderlei, em que lei que está exatamente com a instrução? Está na cartilha fornecida para os prefeitos. De suma importância, na minha opinião, que toda despesa educacional tem um atestado do funcionário da educação. Transporte de alunos. Muitas vezes o transporte de alunos gera 2 milhões de reais. Né? Foram transportados os alunos, o itinerário, o quilômetro era esse exatamente, né? Porque muitas vezes nós nos deparamos com denúncias que não era esse o itinerário, que na realidade rodava 70 quilômetros e faturava mais quilômetros. Então, na realidade, quando a gente fala em a secretaria ter uma estrutura, tem que ter uma estrutura para que ateste a merenda escolar, a distribuição da merenda, né? Você adquire uma série de alimentos, vamos imaginar assim, e quando nós vamos lá, nós precisamos saber para que escola foi. Se você comprou 10 mil quilos de, sei lá, de frango, né? A nota você tem que trazer quem recebeu, para quais escolas foram esses bens. Porque é um dinheiro público da educação. Bem controlado, vai sobrar para quê? Que eu acho que é o principal. A capacitação do professor. Tá? Então, toda essa questão de merenda, transporte de alunos, material didático. O material do dia a dia, sulfite, lápis, caderno, essas coisas. Nós já chegamos em alguns municípios em pegar 500 caixas de sulfite. Né? Gente, como Tribunal de Contas, a nota não era só 500 caixas de sulfite, a nota devia ter 20, 30 itens. Mas eu falei, vou pegar um item e vou perguntar para a Secretaria de Educação, por favor, onde foram essas caixas de sulfite? Né? Aí você fala, não, aí a moça até foi muito atenciosa, né? Não, isso eu tenho uma anotação, trouxe uma anotação, umas a caneta, outras a lápis, né? Isso foi tanto para tal, não chegava naquele quantitativo, né? E não tinha um controle efetivo. Aí eu fiz o quê? Falei, poxa, isso é uma coisa tão importante, é um recurso que nós pagamos todos os dias nossos impostos e que a gente quer que chegue na educação. Aí eu pedi para cada diretor de escola certificar para mim quantas caixas de sulfite ele tinha recebido naquele ano. Né? E, obviamente, não consegui chegar ao número de 500. Né? Na realidade, eu não estou falando isso para dizer que o tribunal é malvado, briga com todo mundo, não. Mas que realmente a gente precisa de controles internos. Né? Se você tem um controle interno sério e manda para a escola o suficiente, e mais, depois eu fui na escola ver, e teve uma diretora que falou para mim, Vanderlei, o sulfite que tem aqui dá para 4 anos, eu não preciso de mais nada. Né? Então, na realidade, essa questão do recebimento dos bens deve ser atestado pelo servidor. Por quê? Porque a gente quer que quando o contador contabilize e quando se pague com aquela conta bancária da educação, seja coisa que foi gasta efetivamente na educação. Então, os funcionários designados, né, que teriam essa responsabilidade. Por quê? Com o controle efetivo de todo o material didático, o apoio ao transporte, o apoio à merenda escolar e outros, né, material de limpeza, etc. Tem algumas prefeituras que têm até um almoxarifado da educação próprio, controla efetivamente tudo. Né? Por quê? Porque isso não significa que você, como diz o professor, não é egoísmo que você quer, mas você quer o seu é seu. Né? E que você gaste efetivamente na educação. Né? Então, muitas vezes, né, e outro detalhe, mais uma que eu lembrei agora, combustível. Existem casos, e quem assinava essas notas que eu tinha dito para vocês? Ninguém da Secretaria da Educação. O almoxarife batia um carimbinho na nota e dizia, registrado no almoxarifado. Não tinha dito que recebeu também, nem para onde foi. Né? Então, eu acho que vocês, criando esse controle interno dentro das suas secretarias, né,
é um passo muito grande, muito importante, para você ter tranquilidade que o dinheiro está sendo bem aplicado, exatamente no que é necessário, e que, provavelmente, com essa providência, você vai ter aquela capacitação que a gente precisa tanto para os nossos professores. Porque, na realidade, tudo dessa atividade meio que a gente buscaria fazer, né, é para quê? Para dar tranquilidade para o professor. O aluno chega bem alimentado, transportado, a escola é extremamente limpa, né? Por quê? Porque você vai ter o material necessário, né, e saber que existe uma administração. Porque onde a gente sabe que tem administração, a gente trabalha mais junto com a administração. Quando nós sabemos que tem uma liderança, nós trabalhamos mais junto. Quando nós achamos que o barco está à deriva, todo mundo, isso ninguém nunca viu, esse material está aí, estragou, choveu, caiu chuva, acabou perdendo. Então, de fato, esse item que eu acho que vocês podem brigar dentro dos seus municípios, para que vocês tenham essa autonomia e que seja vinculado a vocês, está nessa manual para prefeitos, está disponível inclusive na página do tribunal na internet. Tá? www.tce.sp.gov.br, a maioria deve ter já. Né? Eu nem coloquei no slide, é uma vergonha também, né? www.tce.sp.gov.br. Outra questão que está nas nossas instruções, e que normalmente ficam na contabilidade, mas obviamente a secretaria tem que ter ciência disso, e se quiser a qualquer momento conferir, confirmar, toda a documentação da despesa educacional tem que estar separada. A dos 25%, a do Fundeb, a do salário educação e de todas as outras despesas. Tá? E o balanço final da prefeitura, mas isso aí tem acontecido, precisa destacar quais as contas da educação, quais as contas bancárias da educação. Então, sobretudo, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa que eu tinha anotado, porque... pessoal, inclusive em relação a obras, tá? Obras é sempre bom ter algum preposto da educação para acompanhar as obras educacionais. Porque normalmente fica nas mãos da Secretaria de Obras, né? E na realidade vocês precisam saber em que pé que andam as obras, se é realmente obra da educação, porque entendo que toda a despesa da educação deve ser atestada pelo gestor da educação, ou pelo aquele que ele delegou a incumbência de ser o gestor daquele contrato. Tá? Vamos para o próximo slide aí? Falei até, né? Nem muda mais o slide. Bom, vocês veem que eu estou fugindo um pouco de Fundeb só, mas eu preciso, para os gestores novos, é importante saber. Para os antigos, antigos não muito, né? Eu antigo também sou do tribunal. Mas vocês saberem qual é a posição do tribunal. Baixou uma deliberação em 2004 dizendo que, salvo em casos, está na cartilha dos prefeitos também, né? Salvo em casos emergenciais, a admissão temporária deve acontecer mediante processo seletivo. Tá? Essa questão do Estado é uma questão que nós não precisamos nem levantar, porque, na realidade, a discussão que eles estão colocando é que teve professor que fez a prova e que não constou na lista, entendeu? Eles não estão considerando que não deveria ter processo seletivo, mas que houve falhas no processo seletivo, né? Mas o processo seletivo para temporário, né, é o princípio da igualdade para todos que querem entrar, tá? E da impessoalidade, tá? Impessoalidade, né? Você não vai contratar quem está contigo, mas vai lhe dar a chance de concorrer com todos, não é verdade? Que pode ser, inclusive, aquele que está do seu lado, né? Então, essa deliberação, para quem está chegando, é de suma importância. Eu coloquei um voto aqui na sequência. Esse é um voto que não é de professor. Eu peguei que não é de professor porque
Mas nota-se que a Prefeitura Municipal vem contratando médicos em caráter temporário periodicamente ao longo dos exercícios, 2001, 2003, 2004, 2005, revelando com isso que, mesmo carecendo de profissionais para tal área, não está privilegiando a realização de concurso público nos moldes estabelecidos pelo inciso 2 do artigo 37 da Constituição, optando por preencher as vagas existentes no quadro pessoal do município com servidores temporários de forma rotineira, afastando deste modo o caráter de transitoriedade que deve estar presente nesse tipo de contratação. Então, o que eu digo para vocês? Contratar todo ano temporário, primeiro que você vai treinar, né, capacitar, e você não tem no teu quadro efetivo, né? O importante é que você capacite, treine o professor de seu quadro efetivo. Segundo, a Constituição diz que a contratação temporária é excepcional, exceção, né? Não é uma contratação que seja a regra. No momento que você contrata 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, ainda que seja aquele momento de atribuição de aulas que você não teve 2 ou 3 aulas, ele já não é mais excepcional, né? Então, na realidade, o que eu digo para vocês, querem a solução? O tribunal não dá solução, né? Na realidade, o tribunal não é órgão de assessoria, né? Acaba mesmo de fiscalização e controle, como estava aqui no slide anterior, né? Mas vocês teriam que buscar soluções dentro de seus planos de carreira, ou criando cargos de professores substitutos, alguma maneira de que. E toda vez que for contratar o temporário, 3 condições que têm que estar presentes e formalmente no processo. Tem que ter lei autorizando, né? Tem que ter justificativa. Qual é? É uma licença gestante, né? É uma licença saúde, você não tem como. E tem que ter o caráter excepcional, excepcionalidade. E a contratação é para aquela situação, porque muitas vezes a pessoa volta da licença gestante e continua o resto do ano. Então, quer dizer, aquela justificativa inicial se perdeu por conta de não ter uma ação no término da licença, tá? Eu sou Cidinha Alonso, de Tupã. Estou no lugar da secretária, mas nós somos muito integradas com a secretaria e diretores de área. Na Secretaria da Educação, nós temos algumas situações que são atípicas ao restante da administração. Primeiro que nós temos os professores, que são os professores eventuais, que esse não dá para fazer um concurso para professor eventual. Segundo, a educação infantil, ela, por ter iniciado esse ano no nosso município o nível do primeiro ano do ensino fundamental de 9 anos, os professores que atuavam no nível 3 não podem atuar no nível fundamental, porque são concursos distintos. Essas salas, nós começamos a atender, então, com maior número salas no nível 1, que é o pré-1. E são salas que nós começamos a atender, mas não é uma coisa garantida, que todo ano nós teremos aquela quantidade de salas, mesmo porque o número de crianças, né, salvo aqui algumas exceções de professoras aí que estão colaborando com o índice de nascimento aí, nós não temos sempre a mesma quantidade de alunos. Então, fica complicado fazer concurso, efetivar esses professores para essas salas que são, assim, flutuantes. Um ano eu tenho essa sala e o ano que vem eu posso não ter. E a situação do professor Adida, da professora Adida no município, é muito complicada também. Como eu te disse, eu não vim para trazer as soluções para vocês, tá? Na realidade, as soluções, eu acho que realmente tem que ser discutida no âmbito mesmo da secretaria, mas uma das questões, eu acho que se você tem essa questão do eventual,
se é uma rotina, você precisaria pensar, né? Eu não vou aqui dar solução, até porque o tribunal não me autoriza e nem posso fazer isso. Mas a minha opinião é você buscar, né? Buscar uma solução dentro da sua própria rede, né? Que você tenha algum professor, alguma possibilidade, porque até é ruim, né? Você sempre está trazendo algum professor, ou às vezes o mesmo professor. Amanhã gera uma denúncia contra ti mesmo. Olha, está sempre no eventual, traz fulano de tal, né? Então, na realidade, o que eu acho importante, eu tenho filhos, e o vínculo dos filhos com o professor é uma coisa impressionante, né? E você, quando é temporário, ou quando os professores da rede pública que têm um número de faltas maiores, está sempre substituindo, e sempre outro, vamos imaginar assim, né? Eu acho que eu acho que não trabalharíamos em favor da educação com essa solução, tá? A solução ideal eu não posso te dar. Eu acho que cada caso é um caso. De qualquer forma, a temporariedade ela tem que ser excepcional, tá? Se você está 2, 3, 4 anos, que você precisa de temporário todo ano, ele já não é temporário mais, né? Se você precisa do eventual durante todo o ano, você deve ter uma média que você poderia trabalhar com isso. Tá ok? Pessoal, vou andar meio rápido aqui, tá? Acho que eu falei. Vamos para o próximo? Eu queria fazer uma pergunta rapidinha. Sou Miriam, de Cabriúva. Eu gostaria de saber, a contratação de temporário, como a grande, não sei se todas as prefeituras, mas eu acho que grande parte dos municípios é CLT. E na CLT a gente tem um problema com o temporário, porque existe uma lei específica no Ministério do Trabalho para temporário. Eu não sei se porque é mais prático, nós não conseguimos lá na nossa prefeitura, o nosso financeiro, o administrativo, fazer contrato temporário. Então, nós temos problemas seríssimos no envolvimento com o professor por isso. O professor, na CLT, como ele pode ser contratado como temporário? Normalmente, porque não pode trabalhar sem registro. Tem todas as garantias trabalhistas. Ou entra dentro da lei, se for na lei específica, tem que ser contratada uma empresa prestadora de serviço. Não é isso? Não, na realidade, você tem que reger a contratação temporária por uma lei municipal. Quem vai determinar o prazo para a contratação temporária de professor ou de qualquer outro funcionário temporário, em casos excepcionais, tá? Excepcionais, devidamente justificado, é a lei municipal. Tá? Okay. Mesmo aqueles vinculados ao regime próprio de previdência. Tá? Mesmo aqueles que não estão no estatutário. Tá? Obrigada. Tá? Só um minuto. Deixa ele terminar mais 5 minutos, aí a gente vai abrir todo o tempo para perguntas de uma maneira organizada para ele poder concluir o raciocínio. Eu sei que vocês estão ansiosos, mas só mais 5 minutos. Como eu tenho muitos slides aí, eu vou passar rapidinho para vocês, tá? Então, bom, porque até às 10, né? Então se sabe, né? Já sobe a plaquinha ali, esgotou o tempo, né? Bom, então o Fundeb todo mundo já sabe, né? Abrange educação básica, infantil, fundamental e médio. E mais aquelas modalidades. Especial, jovens e adultos, indígena e quilombola, educação profissionalizante. Cada um na sua atuação prioritária. Certo? O Fundeb, diferente do Fundef. Fundeb, o pessoal não gastava o dinheiro, muitas vezes tinha aquele plus, recebia mais, e a lei não mandava gastar. E tinha gente que não gastava mesmo, não gastou até hoje. Tem mais de 100 milhões na conta bancária. Só vai poder gastar quem tiver Fundef no ensino fundamental, na conta. O Fundeb, você tem que gastar o dinheiro dentro do exercício, tá? Podendo 5% do gasto, 5% ser gasto no primeiro trimestre do subsequente, tá? Cuidado com esses 5%. Por quê? Porque aquele município que mandou 1.000 e recebeu 800, se ele não gastar 800 e deixar 5% para o ano seguinte, os 5% que ele deixou não vai contar inicialmente para os 25%. Tá? Então, a ideia, como o professor disse, olha, o Fundeb é pedaço dos 25%, não é? Quando você recebe, se eu mandei 1.000 e você recebeu 800 de volta,
Eu só vou dizer que aqueles 1.000 valem a partir do momento que você gastar o que voltou, os 800. Tá? Você não trouxe de volta o dinheiro que você mandou para o Fundeb, você não gastou durante o ano, deixou 5% para o exercício seguinte, eu só vou considerar nos 25, 750. Existe uma briga que as prefeituras estão pedindo para computar no anterior. O tribunal está discutindo. Tá? É provável até que o tribunal venha atender para incluir, mas no primeiro momento não será incluído. Então, um alerta para vocês é que o ideal seria que vocês gastassem todo o Fundeb, principalmente aqueles que recebem menos. O que recebe mais é plus, é um pouco a mais. A mais não conta para os 25%. Né? Artigo 22. 60% do Fundeb para pagamento de profissionais da educação básica em efetivo exercício na rede pública. A lei também definiu o que é remuneração, o que é profissional do magistério, o que é efetivo exercício, o que é e como vai ser o conselho do Fundeb e o piso salarial profissional nacional. Gente, eu vou passar a tela, mas a gente volta nesses assuntos, tá? O professor já falou, também não vou perder tempo. O que é o Fundeb? 20% dos seus 25%. Né? Você manda para o fundo, né? Vamos dizer aqui que aquela mesa é o fundo, todo mundo manda dinheiro para lá. 20% dos seus impostos. E o fundo manda de volta para você a razão do seu número de alunos. Né? Se você tem mais alunos do que a média, você recebe mais do que você mandou. Se você tem menos, você recebe menos e o que você perdeu vai para alguém que tem mais alunos. Na realidade, não é dinheiro novo, mas é uma distribuição de renda por número de alunos, vamos dizer. Aquele município extremamente pobre, que tinha muitos alunos e pouca indústria, né, ele acaba recebendo mais, porque ele contribuiu com pouco, não tinha imposto nenhum para contribuir, e depois recebeu um pouco do estado de São Paulo, que tem as grandes indústrias, que tem o ICMS. Tá ok? E quem está no Fundeb, aí vocês todos sabem, né? Nós estamos em 2009, é todo mundo da educação infantil, do ensino médio, educação de jovens e adultos e do ensino fundamental. Houve uma transição, 2008 e 2009, né? Mas nós estamos em 2009, não precisamos nem falar da transição mais, né? Também aquelas crianças que estão nas entidades filantrópicas estão contando para o Fundeb. Tá? Isso foi uma briga porque a medida provisória 339 não trazia as filantrópicas. Né? Houve uma briga, vamos dizer, no bom sentido, um combate no Congresso Nacional, e as filantrópicas, as crianças que estão nas filantrópicas, contam para receber os recursos do Fundeb. Quem recebe é o município. Não quer dizer que você vai pegar esse dinheiro daquelas crianças e vai mandar para a entidade. Tá? Para repassar dinheiro para a entidade, mediante lei, convênio, tá? Não é, pode até ser o valor aproximado, mas não é automático. Não, aquela creche tinha 100 alunos, ele contribuiu o meu Fundeb tanto, eu vou mandar o dinheiro para ele. Não, tem toda uma formalidade. Tem que ter lei específica autorizando repassar, o convênio, a prestação de contas posteriormente da entidade. Tá? Aí ficou assim pela lei. Crianças até 3 anos vão ser consideradas. A da educação especial também, e aquelas da educação infantil da pré-escola, elas vão permanecer por 4 anos, pessoal. A intenção do legislador é que o município fica com crianças de 4, 5 e do ensino fundamental. Tá? Então, até 2011 pode, depois de 2011 não. Então, quem não tem, quem tem filantrópicas nessa área, você teria que estar aí construindo as creches, né? Buscar recurso federal, por exemplo. Também eu não vou perder tempo com esse item. Quando você recebe o dinheiro das crianças, o professor já disse, né? 0,70 a 1,30. Tá? Tá? Você vê que a pré-escola ela teve uma mudança em relação ao ano passado. Né? Era 1,15, passou para 1,20. Era a integral, era 0,90 a parcial, a pré-escola passou para 1. Né? Então, quer dizer, é provável que os recursos do Fundeb sejam um pouco maiores se a crise econômica realmente não afetar em grande proporção. Né? Porque como é recurso dos impostos,
Se a economia vai mal, arrecada menos impostos e você recebe menos. E continua, né? Tem até pré-escola conveniada em tempo integral, né? Pré-escola, todas elas também, né? O EJA, de nível médio, também subiu de 0,70 para 1. Tá ok? Isso não tem dúvida, né? É mais a título de curiosidade, né? E aí, como eu já tinha falado, tudo que você tem do Fundeb, 60%, por favor, para o profissional do magistério. E os 40% nas demais despesas de manutenção da educação. Tá? Todo o recurso do Fundeb e mais a aplicação financeira. Quando você for fazer a conta dos 60%, é todo o recurso e mais o dinheiro que rendeu de aplicação financeira. A aplicação do dinheiro, quando você recebe por etapa, por quantas crianças tem no fundamental, tal. Mas se vocês quiserem aplicar tudo, 100% no infantil, você pode. Tá? A aplicação ela não é vinculada. É vinculada à distribuição. Né? Eu vou receber tanto por alunos de fundamental, mas de repente, como o Fundef ficou 10 anos cuidando de fundamental, pode ser que a infantil ficou carente de investimentos. E você resolva aplicar boa parte do Fundeb no infantil, ressaltando que os 60% do magistério, essa não tem jeito. Mas, fora isso, o infantil você pode até aplicar mais, a aplicação não tem limite. Tá? Quem pode receber? Diretor, vice-diretor, orientador educacional, supervisor educacional, administrador escolar, coordenador, professor em regência de classe, mais as contribuições do INSS, mais a contribuição do Fundo de Garantia, mais a contribuição do PASEP. Tudo isso soma nos 60%, tá? Para a gente compor os 60% do professor. Aplicação dos 60%, quem não pode, né? Zeladores, vigias, professores em desvio de função, assessoria, estagiários, cestas básicas, mesmo que em pecúnia na folha, vale transporte, vale refeição. O tribunal entende que essas gratificações ou esses pagamentos têm natureza indenizatória e não remuneratória. Então, se recebe na folha, eles saem dos 60%. Tá? Então, cuidado quem está com 60, alguma coisa, porque se tiver embutido, por exemplo, a cesta básica em pecúnia, ela não tem natureza remuneratória no entendimento do tribunal. E com os 40%, levantamentos estatísticos, estudo, pesquisa, tal, concessão de bolsa de estudo, amortização, custeio de operações de crédito, uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. Nenhuma novidade, né? Programas de manutenção e desenvolvimento da educação básica, construção, reforma, ampliação, manutenção de escola, aquisição e manutenção de equipamentos e a formação continuada. Né? Remuneração do pessoal administrativo, aperfeiçoamento do pessoal docente, aquisição, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino. Menos equipamentos da merenda também. Os equipamentos da merenda, o tribunal também entende que não entram. Atividade meio, material didático escolar, tudo com 40%. Transporte escolar e auxílio e subvenções às escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas da educação básica. Quanta coisa que pode dar dos 40%, né? Alguns municípios estiveram contratando essas empresas que fornecem apostila, as escolas particulares, né? E tem municípios, acredito que muitos aqui inclusive, vem adquirindo as apostilas de diversas empresas conceituadas ainda que estão no mercado. Primeiro, acho que tem que ter um estudo muito sério do gestor, né? Porque até agora, dentro do tribunal e também trabalhando com o IDEB, nós não conseguimos verificar se isso também é bom ou ruim. E o resultado também não é a curto prazo. Né? Mas, de qualquer forma, deliberou o tribunal que esse tipo de contratação, porque eles vinham oferecendo para os municípios sem licitação. Né? Por quê? Porque a apostila deles era a única do mercado. Então, o tribunal entende que se o gestor optar por isso,
justificar, entender que é a melhor opção para o município, que é uma opção de longo prazo, não é de curto prazo, né? E a lei de licitações permite contratos no máximo por 5 anos, né? É necessário licitação, preferencialmente por técnica e preço. Tá? Certo, pessoal? Bom, eu falei aquilo que pode, vou falar o que não pode. Deixa eu ver a hora. Pesquisas não vinculadas à educação. Já cheguei a pegar pesquisa para saber a credibilidade do chefe do Poder Executivo na educação. Tá? Na educação. Subvenções a instituições públicas e privadas de caráter assistencial, desportivo e cultural. Por favor, gente. Eu até entendo e concordo, né, e assinaria até embaixo, que hoje em dia a gente tem que deixar a criança na escola e depois no horário seguinte em alguma atividade. Muitas vezes educacionais, né, um reforço escolar. Mas quando ela tiver atividade cultural, desportivo, assistencial, de caráter assistencial, o tribunal acaba excluindo a despesa. Né? Então, eu gostaria, e é por conta da lei. Né? Então, eu imagino o seguinte, que como nós estamos aqui com representantes do poder político também, a busca seria em alterar a legislação, porque o tribunal não pode ele dizer, olha, não, né? Pela lógica é isso, porque a legislação diz que essas subvenções a essas instituições com esse tipo de trabalho de natureza cultural, assistencial ou desportivo, não é gasto com ensino. Tá ok? Formação de pessoal para administração pública, programas de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, está na LDB, artigo 71. E outras formas de assistência social. Tá? Dá para você voltar? Você está mais rápido do que eu. Obras de infraestrutura, que são a pavimentação na frente da rua, consertou uma escola rural, não pode, né, jogar no ensino. Pessoal docente em desvio de função. Tá? Cancelamento de restos, cancelamento de empenhos. Eu acho que isso já não é muito uma área de vocês, mas muitas vezes o contador, no ano seguinte, ele cancela aquela despesa. Então, se cancelou, a gente acaba excluindo. Tá? Cestas básicas de Natal para funcionários, multas de trânsito, despesa com ensino médio e superior, gastos com uniformes escolares. Nossa, até escutei. Ensino à distância, despesa com o pessoal da merenda escolar terceirizada. Então, essas são duas questões. Passa o próximo, só para ver, eu não lembro nem o que era. Não. Gente, a questão do uniforme, tem uma deliberação que acho que é depois desse. E da merenda escolar terceirizada, tem umas prefeituras terceirizando a merenda. Contrata uma empresa para executar toda a merenda com o pessoal, tal. A merenda terceirizada não entra nos 25, não pode gastar com dinheiro do Fundeb. Se a merenda foi feita pela própria prefeitura, o tribunal considera a merendeira, tá? Porque a merendeira tem caráter de ser profissional da educação, tá? Então, fica. A merenda terceirizada, ainda que a empresa vá lá e tire uma nota, pessoal, serviços, o tribunal não aceita, porque o programa é merenda. Ela vai fornecer para vocês a merenda. Tá? Agora, dentro do contexto da escola e do município, a merendeira é considerada se ela não estiver trabalhando lá na empresa terceirizada. Tá? Museus e bibliotecas não privativas do ensino, festas cívicas, quadras esportivas alheias à área educacional, quer dizer, aquela dentro da área educacional tudo bem, fanfarras escolares, conservação de estrada, restos a pagar não quitados até 31 de janeiro. Dinheiro da educação tem o repasse descendial. De 10 em 10 dias tem que mandar o dinheiro para a conta da educação. Está na LDB. Artigo 69, parágrafo 5º. Ou seja, tudo que chegar em 31 de dezembro,
para o tribunal, inclusive tem um comunicado para o governador do estado, que ele tem que pagar até 31 de janeiro do exercício seguinte. Né? Você vai me dizer, mas uma obra muito grande? Uma obra muito grande, ela é plurianual. Ela tem que ser empenhada parte num exercício e parte no exercício seguinte que ela foi executada. No momento em que, de fato, ela vai servir ao ensino. Tá? Despesas de exercícios anteriores, o Fundeb, a lei do Fundeb proíbe. Nos 25% não há vedação. De repente é uma despesa que acaba... Né, secretário da Educação proporcional aos alunos de ensino médio superior. Quando tiver ensino médio superior e um secretário de educação só, nem a despesa dele poderia ir 100% para a educação básica, para a educação fundamental, para o ensino fundamental e para a educação infantil. Tem que proporcionalizar. Muitas vezes isso não vai fazer diferença no cálculo, né? Mas a gente precisa avisar, porque de repente faz. Tá? Estou quase encerrando, tá? Essa é a deliberação que saiu agora, no finalzinho, do Tribunal de Contas. Fica declarado e tem as prefeituras municipais ciência de que não há possibilidade legal da inclusão de despesas com alimentação infantil e com uniformes escolares nos mínimos obrigatórios do ensino, cumprindo-lhes observar o artigo 70 e 71 da LDB, publique-se 13 de outubro de 2008. Até aqui o tribunal tinha dúvida, em alguns pontos, quando faltava 24,9, o tribunal acabava aceitando o uniforme escolar. Tá? Mas houve um estudo dentro do tribunal e o plenário deliberou. Tá? Aliás, nem o MEC, nas consultas que você tem perguntas e respostas do MEC, o MEC entende que o uniforme escolar ele tem caráter de assistência social. E a alimentação infantil, no caso, ficaria. A solução é você pagar ou com o PENAI, né, com recurso... ou com recurso estadual, ou com salário educação, gente. Ou com recurso próprio, né? Eu só estou falando o que a gente acaba tendo de real, né? Agora eu vou pular uma série de slides. Conselho do Fundeb, pode passar. Como eles devem ser eleitos. Atribuições do conselho. O conselho, gente, ele tem que supervisionar a elaboração da proposta orçamentária, tá? Isso o pessoal não fica muito atento. Além de fiscalizar toda a despesa da distribuição, tá? Vamos passar? O piso salarial nacional tem uma lei, vocês sabem disso, e tem uma ação direta de inconstitucionalidade contra ela, que foi deferida liminar só em relação a jornada, não é a jornada de 40, é o tempo, né? 2/3, né? A jornada foi mantida, 40 horas. O que foi deferido liminar é 2/3 para desempenho de atividade dentro da sala, e 1/3 não. Isso o Supremo, liminarmente, pode ser que mude posteriormente, ele entendeu que isso é prerrogativa de cada município e cada estado. Tá? E até que ele julgue a ADIM, fica valendo R$ 950 mínimo do piso, considerando todas as vantagens. Aqui eu só coloquei, para a gente ter uma noção, a rede municipal tem 3.400.000 alunos. Para a gente ver o tamanho da nossa responsabilidade. Divido com vocês. Né? Porque nós também, à medida que nós vamos fiscalizando, nós estamos traçando o rumo desses 3.400.000 e 4.400 no Estado. Crianças de 4 a 5 anos, segundo o PNAD, aí está de 4 a 6, mas de 4 a 5 tem 30% no Brasil fora da escola. Aí eu não sei a realidade do Estado de São Paulo. Tá? Mas no Brasil, 30, 29, alguma coisa. Tá? E aqui eu só coloquei quanto vale um aluno. Aluno versus... desde 2006, olha, no
Fundeb era 1.774, enquanto o Brasil era 682, em São Paulo, né? Depois, 1.845 em São Paulo, 993 no Brasil. 2.056 em São Paulo, 1.132 no Brasil. Esse valor é o estimado, não é o que o professor já viu na execução. É o orçamento para poder definir o valor mínimo. Só que quando a gente vai gastar nós, dentro dos nossos municípios, aí que eu falo assim, acho que cada secretário poderia sentar um momento e dizer quanto que eu gasto por aluno, né? Eu fiz um estudo em 4 municípios, que eu excluí o nome, porque vamos guardar aí, não vamos expor, né? Mas tem município que gasta 2.800 por aluno, outro 4.800, 2.800, 3.500. Esse é um número verdadeiro, real? Eu acho que não, porque eu não computei o dinheiro que vocês gastam com alunos do Estado. Deveria excluir. Quando pega todo o gasto de vocês gastam com merenda para o aluno do Estado, com transporte. Deveria excluir para a gente ter o valor real. Mas é tão bom a gente saber quanto eu gasto por aluno, né? Nossa, mas eu gasto, tem lugares aqui que é a mensalidade que eu pago do meu filho na escola particular, né? Então, é diferente? Claro que é diferente. Tem todo um contexto social, um monte de condições. Não vai crítica. É sempre ideias para a gente sair, pensar, né? Eu vou só no último slide para... Vamos passar? Pode passar. Aí. É o seguinte, olha, desculpa, pessoal da organização, tempo esgotado, está escrito ali. Existe um projeto do tribunal que eu acho que para vocês vai ser maravilhoso e para nós melhor ainda. Ele se chama Aldesp. Não é para entender o número, não é essa a finalidade, senão eu arrumaria uma planilha maior, né? Mas cada prefeitura tem uma senha na sua prefeitura. E quando você entra com a senha da sua prefeitura, de 3 em 3 meses você puxa lá quanto que você aplicou no ensino com recursos próprios, tá? Ele te gera uma planilha, você fala, gerar relatório. Ele vai te gerar relatório quanto que eu arrecadei, quanto que eu gastei até agora, quanto é a minha aplicação. Ela vai dizer quanto que eu arrecadei no Fundeb, quanto que me deram para o Fundeb. Isso tudo com dado da contabilidade do seu contador, porque todo mês ele é obrigatório mandar os balanços dentro do tribunal. Tá? Então, esse é o primeiro ano do projeto, 2008. Ele está desde 2004, mas de fato está entrando agora. Então, é uma nova arma. O tribunal vai ter alguns cursos na sua escola de contas. Se vocês entrarem no site, é possível vocês saberem, inclusive sobre o CIP, sobre terceiro setor, que provavelmente seria bom que vocês estivessem lá. Sobre a Aldesp, mandasse um representante. Por quê? Porque vocês vão começar a trabalhar com isso. Você vai teclar, é pela internet, um computador na sua casa, um computador na sua secretaria, você tecla, digita a senha, só consultar, ninguém pode mexer nos dados. Você vai saber exatamente o que o tribunal está vendo do teu município, da sua secretaria. Desculpa a correria, desculpa a organização, obrigado. Eu gostaria de convidar novamente o senhor Carlos Antônio Barbieri, por favor, que a gente vai abrir para uma pequena sessão de perguntas e respostas, se vocês tiverem dúvidas. Bom dia, Heloísa, secretária de Educação de Rio Claro. Por favor, o senhor disse que, com relação aos equipamentos da merenda, não pode ser utilizados os recursos do Fundeb. E naqueles 5% do município, nós podemos comprar equipamentos para merenda escolar? O equipamento escolar, o equipamento para merenda escolar, você só poderia adquirir ou com verba destinada de convênio ou com salário educação. Tá? O equipamento em si, nem com os 25, nem com os 5, nem com o Fundeb. Tá? Sim. Tá, obrigada.
Meu nome é Maurícia de Oswaldo Cruz. Eu gostaria de saber do tribunal em relação a atas de preço, onde a secretária esteve aqui, que será possível mesmo, ao invés da licitação, o município estar usando atas de preço. Essa é uma matéria polêmica ainda dentro do tribunal. A Secretaria de Saúde já assinou alguns convênios com alguns municípios, tá? O que me parece que o tribunal, nesse primeiro momento, é que se estiver vinculado a algum recurso de convênio do Estado, tudo bem. Tá? Agora, se for um recurso próprio seu, vamos dizer, você vai aplicar dos 25%, vai comprar material escolar, é isso? Por enquanto, o tribunal não deliberou sobre esse assunto. Tá? Porque vamos imaginar que a licitação no âmbito do Estado foi julgado irregular. Ou vamos dizer que você faça uma compra de 750 mil ou 800 mil reais dentro de uma ata. Se você tiver que mandar todo o processo nas instruções do tribunal, você vai ter que mandar a licitação inteira, que você não tem. Você teria que requisitar para a secretaria. Então, na realidade, todo esse arranjo dentro do tribunal ainda não está definido. Eu sei que, se você tiver um convênio e for recurso da secretaria, parece que há um consenso, porque consta do convênio. Tá ok? Eu sei que não é uma resposta definitiva, mas o tribunal está discutindo isto, sim, dentro da própria jurisdição do tribunal, mas, no momento, o que nós temos é isso. Se for objeto de convênio previsto no convênio, sem problema. Tá? Eventualmente, se você fizer temos essa condição. Se você fizer um contrato de um valor alto, você tem que mandar todo o processo para o tribunal. E você nem o processo tem, porque a licitação não foi feita pela prefeitura e também, até o momento, não sabemos a base legal para isso. Tá? Então, se tiver convênio, tranquilo. Bom dia. Eu sou Eudes, secretário de Educação de Jacupiranga. Entendi e ficou claro para todos, que o Tribunal de Contas realmente é um órgão de fiscalização e controle. Entretanto, a minha observação particular no meu município e em conversa com outros gestores, principalmente de municípios pequenos, bem pequenos, me leva a supor que a relação do Tribunal de Contas com a área de finanças e contabilidade não me parece de simples assessoria. Um exemplo disso é esse projeto Aldesp, cuja informação não é socializada, pelo menos não satisfatoriamente, com a educação, que é, na verdade, 1/4 do orçamento do município. Ou seja, eu perguntaria, seu Vanderlei, não seria o momento do Tribunal de Contas estar revendo se os departamentos de educação municipal, as secretarias municipais de educação, merecem uma atenção específica, mais direcionada, no sentido de orientação, com linguagem técnica, sim, mas não cifrada, aquele economês, as coisas que assim se assemelham. E principalmente com olhar de educador, para que nós, gestores, pudéssemos trabalhar com mais tranquilidade e informação, deixando o dirigente de educação, mesmo que informalmente, evitando que o diretor de educação, mesmo que informalmente, ficasse subordinado ao setor de finanças e contabilidade, sem conhecer em profundidade aquilo que ele devia saber de cor e salteado para melhor fazer educação no município. Eu aplaudo também, porque, na realidade, tanto você sente isso muitas vezes do tribunal, como a gente também sente isso muitas vezes da Secretaria da Educação. Né? Não entrando em nenhuma discussão,
mas realmente esse projeto Aldesp, ele ainda está nascendo. Tanto é que você pode pegar, muitas vezes, a sua prefeitura, entrar no sistema e achar tudo apagado, porque a prefeitura não está conseguindo, é um ano experimental, 2008. Né? Tanto é que nós estamos em fevereiro e nós não conseguimos fechar ainda novembro e dezembro. Né? Fechar a análise, o fechamento do exercício. De qualquer forma, eu não tenho dúvida do que você está falando. Eu acho que esse projeto veio trazer para o tribunal muito mais agilidade quando ele analisa a educação, analisa a saúde. Para vocês, também. A questão do tribunal dar uma atenção especial à educação, eu vou levar o seu pedido, né, vinculado aos gestores educacionais, porque nós poderíamos até montar um curso, aí vai depender da escola de contas do tribunal, mas eu me comprometo a levar a solicitação, e sempre que ela abre a inscrição na internet, tá, para a área da Secretaria de Educação. Para quando você bater o olho no demonstrativo, você entender perfeitamente, porque ele é fácil de entender. Não é um bicho de 7 cabeças codificado. Né? A contabilização nem eu entendo, tá? Eu só entendo o resultado final. E depois a gente checa uma despesa ou outra, fechou, tudo bem. Eu não quero saber se debita isso, se credita aquilo, se tem sistema orçamentário, sistema financeiro. Quero saber, olha, quanto recebeu, quanto aplicou até hoje, quanto que falta para aplicar, quanto que foi com profissionais, quanto que foi com atividade e meio, quanto que foi com transporte, do salário e educação, quanto que eu recebi. Então, essas informações hoje, se todos os contadores, as empresas de contabilidade que prestam serviço na prefeitura, estivessem trabalhando corretamente, nós teríamos. Né? Alguns prefeitos receberam multas aí sequenciais. Né? Por quê? Porque as empresas de contabilidade, né, os contadores conseguiam, né, fazer o trabalho contábil que é complexo. Agora, o resultado dos gráficos e dos demonstrativos, para nós, que na verdade nós temos que tomar decisão com a informação gerencial. A gente não precisa saber contabilidade para analisar o gráfico. Então, na realidade, isso eu acho que é fácil. Né? E isso sim mereceria um curso, tanto para pessoal da contabilidade, porque, olha, é triste às vezes você perguntar de ensino para contador. Né? E às vezes quem vem responder de ensino é o advogado da prefeitura, é o procurador jurídico. Né? Quando muitas vezes você quer conversar com as pessoas da educação. Né? Porque na realidade você não está lá para querer prejudicar ninguém. Você, na realidade, quer trocar. Às vezes, uma coisa que você viu que você não entendeu é perfeitamente explicável por alguém da área. Né? E, às vezes, o contador não tem ideia, você pergunta. Tá? Mas eu levo esse seu pedido, tá? E eu acho que é um pedido que realmente vai ter eco na Escola de Contas do Tribunal. Tá ok? Marsola. Só é com você o nosso negócio aqui. A minha dúvida é na questão do uniforme. Nós vimos ali que o tribunal baixou uma norma o ano passado dizendo que o uniforme e merenda escolar não podia fazer parte dos 25%. Ficou claro a questão da merenda, você pode gastar com o QESE. Uniforme eu também posso pagar com recursos do QESE federal, uniforme para aluno? Eu não falei isso justamente porque não é claro, né? Porque o MEC entende que é assistência social, tá? Assistência social. E por que pode com merenda? Porque o artigo 208 da Constituição fala que programas de alimentação escolar, programas de transporte, de material didático, auxílio à saúde, tá? Pode ser, é dever do Estado com a educação e será financiado por contribuições sociais. E o salário educação é uma contribuição social. Então você fala, material didático, transporte, merenda e eu não lembro, auxílio saúde, eu vou pegar o texto exatamente. Quer dizer, você pode, como a característica, o MEC entende que o uniforme ele não é despesa do ensino por ser de assistência social, e a Constituição no 208
não fala que a contribuição social atinge a assistência social, eu diria para você assim, para ser... você pode até tentar, mas eu não tenho a impressão que legalmente não tem amparo, tá? Tá ok? Você falou que educação à distância não pode contar como verba de manutenção e desenvolvimento do ensino. Qualquer tipo de educação à distância, de qualquer nível e qualquer modalidade, e qual que é o fundamento legal disso? A própria LDB fala em ensino público presencial, tá? Nós temos uma deliberação também, mas a LDB fala que o ensino público é presencial, não é à distância, tá? O que eu imagino que a deliberação do tribunal, tem uma deliberação também que essa eu não trouxe, né? Quando você fala ensino à distância, eu acho que é ensino ao aluno, eu acho que o treinamento de professor, eu imagino que seria aceitável, tá? Mas o do aluno, né? A capacitação do professor é alguma coisa. Agora, o ensino público pela LDB é o ensino público presencial, não é à distância, tá? Nem para o EJA? Ele não abre exceção, né? Não abre exceção aí para nada, né? A única seria a capacitação, né? E aí eu digo, não tem jeito de eu falar e concordar se a legislação não autoriza o tribunal a dizer que sim. Tá ok? Professora Regina Duarte, sou secretária de Educação da cidade de Araçariguama. Uma particularidade que esse último governo ficou na cidade por 8 anos e ele acabou segurando as licença-prêmio de várias professoras. Eu estou com uma escola com 22 professoras para gozar a licença-prêmio. E naqueles itens, pode, não pode, do Fundeb, tem um item que você não pode ter estagiários. Como eu poderia estar compensando essa até perda? Tem caso de professor que está arriscado a perder a licença-prêmio com uma contratação que não fosse de um professor para o ano todo. Olha, a questão do estagiário é outra questão polêmica. E, pelo jeito, vocês estão levantando todas as possíveis e imagináveis aqui, né? Mas eu estou aqui para isso, né? Vocês, às vezes, o pessoal não gosta do tribunal, eu que estou assustado agora aqui, né? Mas a questão da licença-prêmio, aí você tem que avaliar dentro do teu município. Eu acho que a gente tem que pensar no aluno, na criança e no ensino, né? Eu não sei, no Estado teve uma época que você indenizava, pagava a licença-prêmio, tá? Não tem que ter lei para isso, tá? Ou parte, né? Aí você, bem justificado, colocando a situação real, você contrataria temporariamente, né? Estagiário não, professor, gente. Senão vocês vão acabar com a classe dos professores, né? Se a gente começar a contratar estagiário. Eu tenho um voto de estagiário do conselheiro Dr. Cláudio, que ele entende que o estagiário não é profissional da educação. Ele não é profissional nos 60%, e não é nos 40% da atividade e meio, né? E ele não considerou na aplicação do ensino. É uma decisão, não é jurisprudência do tribunal, quando são muitas decisões, né? Mas, de qualquer forma, eu contrataria professor, né? Com o processo seletivo. Se o processo seletivo estiver muito difícil e você tiver um concurso, você poderia aproveitar da lista, tá? Você poderia aproveitar, excepcionalmente justificado, aproveitar da lista. Tá ok?